Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o Náutico e também a vitória do time reserva do Atlético sobre o Corinthians lá no Pacaembu. E é claro, da final da Taça Libertadores da América em Assunção, Olímpia e Atlético. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira e Guilherme Guimarães. E aí, Josias, tá tudo bem? Tudo tranquilo, cabido também, Guilherme, a você, querido amigo internauta. Vamos falar desse final de semana movimentado do futebol brasileiro e também falar sobre a final da Libertadores. E aí, Guilherme? Vamos lá, né? Mais uma vez aqui para comentar esse fim de semana no Campeonato Brasileiro, as possibilidades da Libertadores e também na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Cruzeiro pega o Atlético Goianiense já na quarta-feira, às 7h30 da noite, lá no Serra Dourada. Mas vamos primeiro falar do Cruzeiro especificamente, passar mais rapidamente hoje pelo Cruzeiro, para depois sim a gente entrar de cabeça na final da Taça Libertadores. Sidão, roda pra gente rodada e classificação do Campeonato Brasileiro, por favor. Tá aí a 7ª rodada, sábado o Santos goleou a Portuguesa 4-1. O Fluminense perdeu para o Internacional por 3-2. Jogaço. Um jogo muito bom, né? Em compensação, o jogo das 9 horas entre Ponte Preta e Bahia me mandou para a cama mais cedo. Com um herói, Quem Marcelo foi? Lomba, 2 pênaltis Pegou defendidos. muito mesmo. Aí os jogos já de domingo, vitória 3-2 no São Paulo, ótimo jogo também. Corinthians 0, Galo 1, Coritiba 1, Atlético Paranaense 0. O Geraldo fez um gol mais uma vez, né? Já é o 4º gol do Geraldo pelo Coritiba no Atletiba. Grêmio 2, Botafogo 1. Aí os jogos das 6h30, outro jogo chato, Criciúma 0, Goiás 0, Cruzeiro 3, Náutico 0 e Vasco 0, Flamengo 1, lá no Mané Garrincha. O Vasco tá caminhando aí para Tá certo. pro pior nesse Pior, Campeonato não Brasileiro. tem jeito, não tô achando que não vai ter jeito mesmo não. Agora vamos para a classificação do campeonato? Tem a classificação, o Coritiba é o líder, o único invicto, tem 15 pontos, Vitória tem 13, seguido do Botafogo também com 13 pontos. Fechando o G4, o Cruzeiro com 12 pontos ganhos. Virando a página, voltando a página, Sidão, o Atlético é o 9º colocado com 10 pontos ganhos. Virando a página, na zona de rebaixamento, temos o Vasco, que o Guilherme falou, que caminha a passos largos para a 2ª divisão, né? Tem 7 pontos. A Portuguesa também tem 7 pontos. O Atlético Paranaense tem 6 pontos. E o Náutico tem só 4 pontos. Falando mais especificamente dessa vitória do Cruzeiro, ontem 3-0 diante do Náutico, jogando muito bem, inclusive, né? Aliás, com alguns detalhes que precisam ser resolvidos, como erros de passe. Não tem Borges, não tem Dagoberto, mas tanto Vinícius Araújo quanto Ricardo Goulart deram conta do recado, né? Guilherme e Josias. Mas, vendo a tabela de classificação, você vê que o Cruzeiro só praticamente ganhou dos times que estão lá na zona de rebaixamento. Dá para ficar empolgado? Dá para o torcedor do Cruzeiro pensar em alguma coisa a mais do que, por exemplo, esse G4 em que ele se encontra? A posição do Cruzeiro hoje no campeonato é muito boa. O time mostra um crescimento a cada jogo. As partidas, principalmente no Mineirão, deixam o Cruzeiro numa situação muito favorável. Goleou o Atlético de Goiás 5-0 e praticamente garantiu a classificação às 8ª da Copa do Brasil. Lembrando que foi o primeiro jogo do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão, né? Sim. Esse jogo do Náutico, o Mineirão voltou, né? Abriu as portas em uma partida do Campeonato Brasileiro depois de 3 anos fechado. O último jogo foi uma partida entre Atlético e Ceará no Campeonato Brasileiro de 2010. Então o Mineirão voltando aí 1-0 Ceará, ao gol de Geraldo. cenário do futebol brasileiro, né, no Campeonato Brasileiro. Resultado bom, você citou um detalhe importante, o Cruzeiro venceu equipes e até mesmo tropeçou em equipes que estão na zona de rebaixamento, como Portuguesa e Atlético Paranaense, mas está fazendo um bom papel. Tem que somar pontos em casa e buscar pontos fora de casa também, o que não tem conseguido de forma satisfatória, mas hoje a 4ª colocação é justa para o Cruzeiro, que tem que ficar de olho, porque equipes como Inter, Grêmio, estão aí em ascensão na disputa. Mas olhando a tabela de classificação, o Cruzeiro ele teve um revés contra o Botafogo, né? Ele empatou com o Atlético Paranaense. E com a Portuguesa. Um jogo que ele devia ter ganho. A Portuguesa também foi outro resultado em que o Cruzeiro, há uns 10 dias atrás, né, teve. Goleou o Goiás. Goleou o Goiás. E fora de casa ainda não rendeu.
Mas o Cruzeiro está nessa situação também, na quarta colocação, em virtude também do equilíbrio do campeonato, né? Você vê um líder com 7 jogos, com 15 pontos ganhos, não é bem o que a gente espera, né? Porque são 4 vitórias do Coritiba e 3 empates. Na verdade, o Coritiba só é o líder do campeonato porque ele tem ganhado jogos em casa e empatado fora. É basicamente o que o Coritiba fez até agora, né, Josias? Exatamente. A situação do Cruzeiro, o Cruzeiro tem que começar a buscar realmente esses pontos fora de casa. Deixou escapar alguns pontos preciosos, principalmente em partidos como a Portuguesa, né, que foi um jogo assim que o Cruzeiro teve a possibilidade de vencer, gols perdidos, com o São Ramon desperdiçou mesmo na cara do gol. Então aquela partida foi determinante, o Cruzeiro poderia ter buscado uma vitória, até porque a gente sabe da situação da Portuguesa, que não é um time que vai chegar a praticamente lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. Tanto é que foi goleado pelo Santos agora, o Santos que vinha no momento tenebroso aí, uma reformulação, já que o Neymar acabou deixando a equipe indo para o Barcelona e também o goleiro Rafael. Mas o Santos conseguiu fazer 4-1, jogando logicamente dentro de seus domínios, mas também prova. Eu não poderia ter desperdiçado essa oportunidade contra a Portuguesa. Então, contra o Atlético Paranaense também. E contra o Atlético Paranaense, mas também a gente sabe que contra o Atlético Paranaense foi um jogo assim estranho pelo horário e também por aquele pasto que o Cruzeiro jogou lá. Jogou num campo de sítio. Eu brinco que aquilo ali é um campo de sítio. O pessoal faz um churrasco, quer bater uma pelada. Se bobear, tem campo de sítio aí. Bobear não. Se bobear não. Com certeza tem melhor. Eu tô fazendo uma... Voltando atrás aqui nos resultados do Cruzeiro, o Cruzeiro abriu o campeonato fazendo um 5-0 no Goiás. Em seguida empatou com o Atlético Paranaense lá no segundo estádio do Furacão. Do Boqueirão. 2-2. Na sequência, perdeu para o Botafogo lá em Volta Redonda, 2-1. Um jogo também que o Cruzeiro poderia ter vencido. Teve um volume de jogo muito grande. Mas não finalizou a gol. Aquele jogo foi esse problema. Empatou em casa com o Internacional em 2-2. E venceu o Corinthians também, né? Isso, venceu o Corinthians em casa. Na sexta rodada... Não, ele venceu o Corinthians primeiro e depois empatou com o Inter. Isso é verdade, tá aqui. Venceu o Corinthians por 1-0, empatou com o Inter em 2-2. Pela sexta rodada empatou com a Portuguesa e pela sétima venceu o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe. Mas é isso que eu tô falando. No torcedor do Cruzeiro também não tem... eu perguntei pra você se tinha que ficar empolgado e tal. Eu acho que não, porque o Cruzeiro até agora também pegar o Náutico. O Náutico hoje, infelizmente, a gente vê o Náutico jogando, não vai ter força nem pra se manter na Série A. Então fazer o dever de casa contra o Náutico é mais do que obrigação. E no próximo desafio, que vai acontecer lá no Morumbi, é contra o São Paulo e é contra um São Paulo cambaleante. Perdeu para o Vitória, uma equipe que surpreende até o momento nesse Campeonato Brasileiro. O jornal O Tempo e o Super FC fizeram um caderno especial do Campeonato Brasileiro e nesse caderno eu já destacava o Maxi Biancucci como o jogador estrela do Vitória. E de fato, nesse início de Campeonato Brasileiro, tem feito um bom papel, fez um golaço ontem, cobrindo o Rogério Ceni, que mais uma vez estava adiantado. 3-2. De virada, mas aí e o Vitória ainda perdeu um pênalti. A questão contra o São Paulo é essa. O Cruzeiro tem que ir lá no Morumbi e mostrar por que disputa o Campeonato Brasileiro. Chega lá e ganhar. Esse papo de empatar é bom resultado, pra mim não é mais não. Tem que chegar lá e tem que ganhar. E você falando do Vitória, o Vitória só tem um ponto a mais que o Cruzeiro, né? Então, não fez também lá grandes coisas. É claro que pelo poderio que o Vitória tem, a gente sabe que é um clube... Aliás, é um dos poucos clubes que foram prejudicados, né, nessa questão de Copa do Mundo, Copa das Confederações, trabalhos durante o processo que está acontecendo no Brasil em prol da Copa do Mundo. Ele não perdeu seu estádio. Ele joga lá no Barradão e é lá que ele ia mandar seus jogos. Foi o que eu disse no programa passado em relação ao Náutico, você lembra? Que eu disse que o Náutico, nos aflitos, era um adversário a ser batido. E agora na Arena Pernambuco... É bem provável que o Náutico é o adversário que será batido. Então, diferente dessa história do Vitória, porque o Barradão é de fato o caldeirão do Vitória. É difícil ganhar lá. Então, como ele tem essa força, coisa que o Internacional hoje não tem, coisa que o Grêmio ainda está se adaptando, o Bahia, sétimo colocado, o rival do Vitória,
Tá jogando na Fonte Nova, e só tá tomando supapo lá, né? Quer dizer, não tá porque tá com 12 pontos também. Mas no Campeonato Baiano a gente viu o que aconteceu. Venceu o São Paulo lá também. Chegou a vencer o São Paulo, é verdade. Mas tá todo mundo vencendo o São Paulo também. Isso, não tá muito difícil. O Santos é um clube que tá perdeu o Neymar, mas ainda tá se reestruturando. O Fluminense não tem casa, o Flamengo não tem casa. O Santos, na minha opinião, vai ser o Então- Cruzeiro do ano passado, com algumas ressalvas, digamos, negativas. Porque o Cruzeiro do ano passado, o Celso Roth tinha dado um padrão para o Santos. Hoje o Santos ainda não tem esse padrão. Está procurando justamente algumas peças, porque aposta muito nos jovens da base. Então o Santos não vai passar da metade da tabela, essa é a minha opinião. Mesmo porque não tem um time experiente para conseguir isso. Mas, como futebol tudo é possível. Falando do jogo de ontem exatamente, Josias, você que acompanhou a partida, Ricardo Goulart e Vinícius Araújo vão suprir bem as ausências de Dagoberto e Borges, ainda mais com a saída do Diego Souza, que foi vendido ontem para o Metalist da Ucrânia? Pois é, acredito que a situação do Ricardo Goulart, ele continua assim meio como uma incógnita, né? Ele começou a ter bem no início do ano, né, e fazendo algumas atuações, principalmente vindo do banco de reservas, né, mas eu acredito que o Ricardo Goulart não é aquele jogador que vai suprir mesmo, até porque o Diego Souza não vai, eu acredito que não vai fazer tanta falta, né, vai até ajudar o esquema do Cruzeiro, porque o Diego Souza é um jogador que tem uma qualidade de toque melhor, mas ele não é um jogador rápido, nem tão ágil dentro do planejamento de jogo que o Marcelo Oliveira implanta no Cruzeiro, né, porque ele pode ter que ficar melhor com a situação de Luca, né, atacando melhor, né, o Ricardo Goulart tentando aparecer um pouco mais, mas eu não vejo o Ricardo Goulart assim como o grande substituto ali no meio campo, né, vamos testar o Cruzeiro tem que testar outras opções ali para tentar chegar a esse jogador mesmo específico. Eu acho que não tem. Não tem, o Cruzeiro tem que contratar um armador, isso que falta pro Cruzeiro agora. Tem que contratar um armador, porque o Everton Ribeiro é um jogador que atua pelas pontas. Tem proposta isso, também. Tem proposta, como Mas o Guilherme dificilmente fez uma sai. matéria, né, explicando isso. Hoje está no Super FC, vocês podem acompanhar lá, queridos internautas, né, que o Everton Ribeiro tem proposta também para deixar o Cruzeiro. Acredito que, né, tudo pode acontecer no futebol, mas o Cruzeiro deve tentar aí, de qualquer forma, segurar esse jogador. Mesmo porque não parece ser do interesse do jogador É, se deixar. esconder lá na Arábia Saudita. Exatamente. A proposta é milionária, 8 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Pelo que a gente apura, conversando com o Cruzeiro e até mesmo com o empresário do jogador, o Robson Ferreira, é mais uma pressão para um novo capítulo, né, com um jogador diferente daquela novela Montijo, para aumentar o salário do jogador, porque o empresário já disse que o Everton Ribeiro vai ganhar 4 vezes mais, né? Ganharia 4 vezes mais se o Cruzeiro de fato aceitasse a venda. Então é uma pressão. Que ele tá jogando numa boa, pega os 8 milhões e obrigado pelos serviços prestados. Ele não tá jogando bem mesmo, não. Não, jogando bem, é aquilo, o Cruzeiro tá... Você não tem nenhum cara que tá jogando num nível mais alto e nenhum cara que tá destoando para baixo, né? Não, o Mas Cruzeiro 8 é milhões o... de euros. Com 8 milhões de euros. O Cruzeiro que eu vejo hoje é muito feijão com arroz, né? Assim, é um time que, em determinados momentos da partida, consegue grandes jogadas, tabelas, passes, principalmente pelas pontas, cruzamentos, jogada do Cruzeiro tem hoje, é o cruzamento, as bolas alçadas à área, mas em outros momentos da partida é assim, um Cruzeiro muito desatento, né, que falha. Errando muito passe. Displicente, Eu acho que é a palavra mais exatamente. ideal para esse time do Cruzeiro de vez em quando. E sobre o Diego Souza, para complementar, que vem o William, né, no lugar também estava no Metalist, fez só 6 jogos como titular, dos 35 que atuou, 25 pelo Campeonato Ucraniano, 10 pela Liga Europa. Então o William é um jogador que vem para recuperar o bom futebol no Cruzeiro. O Cruzeiro tem essa fama de fazer isso com alguns atletas. E na saída do Diego Souza, eu acho que nem o Marcelo Oliveira ficou chateado com a ida dele para a Ucrânia, não. Na entrevista ontem ele falou, se a gente perde em questão de técnica e cadência, a gente ganha em velocidade. Então ele não lamentou a saída do Diego Souza, então ficou de bom tamanho. Eu acho que inclusive foi um problema resolvido para o próprio Marcelo Oliveira. Porque o Diego Souza, na minha opinião, ele não estava com bola para ser titular do Cruzeiro. Mas do Cruzeiro, até a inclusive. hora que o machucar naquele meio campo. Isso né? é verdade. Se machucar agora, ok. E aí? O que a gente vai fazer agora? O problema- Marcelo Oliveira não vai ter essa resposta. O problema é que o DM do Cruzeiro tá lotado, né? Mais um. Então, esse é o problema hoje. Se o Cruzeiro antes podia se dar o luxo, por exemplo, de falar que tinha um plantel do meio campo para frente bem qualificado,
Hoje, você, sem o Diego Souza, mesmo com todos os problemas que a torcida tem com o Diego Souza, que o próprio Marcelo Oliveira tinha dificuldade de encaixá-lo nesse time, pode fazer uma falta sim. Então, vamos falar agora do Atlético? Vamos lá. O Atlético enfrenta na próxima semana também, né? A final será no Mineirão. Mas antes disso, em Assunção, nesta quarta-feira, enfrenta o Olímpia, tricampeão da América, lá no Defensores del Chaco. Josias, me conta o que você acha desse jogo. O Atlético vai ser em Bernat, o jogo mais importante da história do clube, né, até o momento. Pois é um jogo assim que o torcedor atleticano está aí, né, eufórico, esperando essa partida aí, contando os dias para quarta-feira chegar assim, para ver como que vai ficar essa equipe. E é um momento histórico mesmo para o Atlético. É assim, o Atlético tem que jogar todas as suas fichas, tem que jogar tudo, sangue, raça, tudo que tiver nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira no Mineirão, para conquistar esse primeiro título aí de Libertadores. Mesmo porque a gente sabe que o Olímpia faz isso, né? Exatamente. E tanto faz que o Olímpia foi campeão da Libertadores nas 3 vezes, jogando fora de casa, né? E tendo um time pior. Exatamente. Ganhou do Boca Juniors em 79, né? Ganhou 2-0 em Assunção e depois empatou um 0-0, conseguiu um 0-0 na Bombonera, foi campeão a primeira vez, ganhou em 1990, né? Conseguindo também um resultado fora de casa, que agora não me recordo. Foi, 2002 com o São Caetano depois. São Caetano. Não, contra o São Caetano foi um negócio impressionante. Né? O São Caetano venceu o primeiro jogo. Venceu dentro. Perdeu o segundo e foi para os pênaltis, né? Nos pênaltis levar o terceiro título da Libertadores da história. Contando que o São Caetano, Caetano, né? Contando que o São Caetano jogou no Pacaembu, o São Caetano não era uma equipe, melhor, não é até hoje uma equipe que tem muita torcida, então não foi aquela pressão que o time enfrentou. O estádio estava cheio, né? Só não era um caldeirão. Só não era um caldeirão. Não estava lá só para ver a final da Libertadores, ver se o São Caetano conseguir trazer mais um título para o Brasil. Então tem que ter muito cuidado mesmo o Atlético, porque não pode ir achando que o Olímpia... Eu considero o Olímpia até um time mais fraco que o News Old Boys, mas mesmo assim a camisa nesses momentos pesa bastante. Além da camisa, o estádio vai estar lotado, o Defensores del Chaco vai ser um caldeirão, a pressão enorme que a torcida do Olímpia exerce sobre os times mesmo, que vão jogar lá. O Olímpia não perdeu dentro de casa nessa Libertadores. Eles têm o horto deles lá também. Tem o horto deles, empatou com o Deportivo Lara, mas fora isso foram só vitórias e na semifinal contra o San José conseguiu a vitória dentro de casa e foi lá para a Colômbia, segurou 1-0 e foi campeão. Então, ou melhor, foi campeão não, classificou a final. Então tem que tomar bastante cuidado aí com toda essa situação, porque o Olímpia é um time perigoso. Então o Atlético tem que jogar suas fichas, jogar bem, continuar nessa cadência de jogo, jogar muito bem pelas pontas, como o Atlético vem fazendo. Né? Tem que corrigir algumas coisas na defesa, como a gente sempre cita aqui. O Atlético tem que tomar cuidado, mas a gente tem que destacar que pelo menos no último jogo contra o News Old Boys, o Atlético não sofreu gol, né? Mas eu tenho a defesa passou ilesa aí. Isso. É só lembrando, Josias, que o Olímpia venceu o Barcelona de Guayaquil Isso, exatamente, o Barcelona. No final de 1990. Isso. O Atlético não tomou gol também, porque o News Old Boys não veio para jogar futebol, né? Ficou muito Ele veio para ficar atrás, fechadinho, esperando o Atlético jogar. E aí, talvez, na minha opinião, foi o News Old Boys. Mérito do Atlético de conseguir fazer o resultado e levar a decisão para os pênaltis. O detalhe o Atlético só jogou bem nesse mata-mata fora de casa com o São Paulo. Nas oitavas enfrentou o São Paulo, conseguiu jogar bem, venceu, beleza, matou o São Paulo da competição. Nas quartas de final, ele jogou contra o Tijuana. Começou perdendo 2-0 o jogo, buscou o resultado no fim da partida, mas não fez um jogo excepcional e muito se falou do tapete, né, da grama, que era artificial, isso foi um problema para o Atlético. Jogou mal lá. Na semifinal, diante do News, o Atlético não jogou exatamente nada. Né? Poderia o jogo ter sido 3-0, o News perdeu uma chance claríssima de gol, num lance que teve chute do Max Rodrigues, num lance que teve chute do Escoco, a bola batendo na zaga. A gente brincou, o 2-0 diante do News Old Boys em Rosário saiu muito barato para o Atlético. O Atlético deu sorte, saiu no lucro com aquele jogo. Então, e no jogo da volta, o Atlético fez um jogo muito bom, conseguiu empatar, venceu nos pênaltis. Tem que mudar essa postura fora de casa. Ser mais incisivo, jogar no ataque, que esse é o forte do Atlético. Não, pois é, mas eu acho também que o Atlético está precisando
fazer algumas mudanças para jogar em casa. Porque você jogar Libertadores do jeito que está jogando, só fazendo o lançamento para a grande área para o jogo escorar, na minha opinião, é muito pouco para um clube que vai ser, na minha opinião, o Atlético é o favorito, deve vencer a Copa Libertadores. Tem que variar mais jogadas, tem que jogar mais com as pontas, tem que chamar o Ronaldinho mais para diagonal. O Atlético hoje, o único lance que o Atlético tem hoje é o Hever pega a bola lá de trás, faz aquele lançamento, né, Josias? Isso. O Jô escora para alguém chegar por trás. É muito pouco. É muito pouco, é pouco. E, claro, aí depende muito também das circunstâncias de jogo. Por isso que o Independência é importante para o Atlético. Isso, Por- o Atlético já pelo tá estilo de acostumado, jogo que é. o time se... Apesar de que tanto o Mineirão quanto o Independência têm exatamente as mesmas dimensões. Só que aí é questão de referência. referência. A referência muda completamente. Eles usam a parede para fazer um determinado tipo de Claro, espaço, a tudo. referência, É a a questão da referência referência. Na minha opinião, o Atlético, como eu falei, é favorito para ganhar a Libertadores, mas o atleticano que acha que vai ser fácil, o cruzeirense que está atordoado falando que a coisa já Desandou. foi, né? Mano. O jogo lá vai ser muito importante. Por isso que é fundamental o Atlético conseguir e fazer um resultado interessante lá. Existem 2 detalhes desse time do Olímpia. Lá jogando no Defensores del Chaco. Foram 5 vitórias e um empate, sendo que a maior vitória, 4-1 no News Old Boys. E o time faz sempre, pelo menos, 2 gols por jogo. Exatamente. Isso. Esse que é um dos pontos que tem que ser destacados. E até a gente pegando notícias lá, vindo, né, do Paraguai, os jogadores do Olímpia estão aí ansiosos mesmo para fazer a diferença dentro de casa e trazer um resultado assim, um pouco mais tranquilo aqui para o Mineirão. E aqui no Mineirão, no Independência, a gente tem que ver como é que vai ficar a situação aí Deve ser no ainda. Mineirão mesmo. A reunião está acontecendo agora, mas provavelmente será no Mineirão, né? Então, trazer resultado para Belo Horizonte e tentar segurar da melhor maneira possível. E segurar é com eles mesmo. Então. Eu estava conversando com o Thiago Prata, ele é o setorista do Atlético aqui no Jornal Tempo, né? Está até vai viajar hoje lá para Assunção. O nosso querido Fernando Almeida já está lá, não em Assunção, mas já está no Paraguai, se dirigindo a Assunção. Mas é isso. O Olímpia hoje, ele tem um poder de fazer o outro time jogar pior do que ele. Porque o meio-campo do Olímpia só trabalha para destruir jogada. Não trabalha hora nenhuma em prol do time. Em prol do time, assim, ofensivamente falando. Quando o Ronaldinho pegar na bola, você pode ter certeza que vai vir um volante e vai derrubar. Você pode saber que os zagueiros, o goleiro do Olímpia, que é muito experiente, ele é até o reserva do goleiro Muslera no Uruguai, é muito experiente. Então, todos esses artifícios, é um grande desafio vencer o Olímpia. Apesar de, para o Atlético, na minha opinião, foi o pior time. Para mim, o Independente Santa Fé era mais time que o Olímpia, mas caiu justamente nas armadilhas do Olímpia, né, Guilherme? 32 mil ingressos vendidos de torcedores do Olímpia, restando só pouco mais de 1.600 que também devem se esgotar, que são dos atleticanos Já que se estão esgotaram, aí, inclusive. já estão buscando os rumos para irem à Assunção, então vai ser um grande jogo. O Atlético, os próprios jogadores do Olímpia já disseram que vão respirar nas costas do Ronaldinho, não vão deixar o Ronaldo pegar na bola, só que aí esse também tem um outro problema. O meio-campo do Atlético não é só o Ronaldo Gaúcho. O Atlético não vai ter o Bernard, mas se o Luan, que deve ser a opção do Cuca, jogar, o Atlético perde um pouco na questão técnica, mas o Luan também é um jogador rápido. Ele pode construir uma jogada ofensiva e colocar o Tardelli na cara do gol, por exemplo, ou até mesmo os próprios volantes do Atlético, que têm aparecido bem perto da intermediária, como o Josué, né? Pode ser que o Josué continue no time titular. O Leandro Donizete não participou do jogo, último jogo da semifinal, que garantiu a classificação para o Atlético. O Josué também teve uma boa oportunidade diante do Nils, é um jogador técnico. Então o Atlético tem algumas referências aí, em algumas armas, para tentar fugir dessa marcação do Olímpia, que eu não tenho dúvida, vai ser muito forte. Vai ser muito forte, mas jogando em Assunção, o time tem que sair um pouco mais para dentro do campo de jogo, né? Lembrando que contra o Fluminense, o Olímpia fez a mesma coisa, né? Fez só que o contrário. Jogou em São Januário, segurou um 0-0, onde a bola realmente não entrava, né? Impressionante como a bola do Fluminense, o Fred não conseguiu efetuar arremates à rede do El Rey de Copas, né? E lá no Defensores del Chaco, um gol logo de saída do Fluminense, mas aí
Ainda no primeiro tempo já aconteceu a virada e a vitória e a classificação do time de Assunção. O que é interessante é que o Fluminense ficou um gol da classificação, né? Exatamente. E não conseguiu fazer gol. E era até na hora que interessante precisava. que o Abel, na primeira partida, falou que era melhor empatar dentro de casa para decidir lá no Paraguai, né? Então ele viu que não foi bem assim. A matemática dele não foi muito eficaz. Não foi E para quem não tem casa igual o Fluminense, né? Exatamente. O Fluminense ganhou em São Januário a Copa Libertadores, também é uma vergonha, né? E outra coisa, o Salgueiro é um jogador que deve jogar, de fato, tá lesionado, mas vai pro sacrifício. Assim como o Tardelli está lesionado, mas vai pro sacrifício também. Então, essa final de Libertadores, ela tem histórias aí muito comuns entre os dois clubes, né? Atlético e Olímpia. Vai ser um jogaço. Eu mesmo já acredito que o Atlético deu aí 2 passos rumo ao título, tem muito mais possibilidades, mas como você falou, o Olímpia é um time que pode surpreender e é isso que o Atlético tem que ficar atento lá no Paraguai, principalmente. Aqui no Independência, eu não acredito que o Olímpia consiga fazer, no Mineirão, né? Não sei se o Olímpia conseguiria fazer um resultado essa é a pergunta atrativo, que eu não. vou te Mas fazer, acho que tudo passa... Existe diferença entre Independência e Mineirão pro Atlético? Eu acredito que pro psicológico dos jogadores, da comissão técnica, do Cuca, pro Calil, pra torcida também, tem diferença sim. Né? Apesar que o Atlético foi o primeiro campeão da nova era Mineirão, né? Lembrando que ele... Perdeu pro Cruzeiro, né? 2-1 aqui no Mineirão, mas mesmo assim levantou o título. Mas psicologicamente isso influi bastante, né? Porque o Atlético, como o Guilherme bem disse, questão de referência, está acostumado a jogar no Independência e chega no Mineirão, que é um campo maior, vai contar com a torcida, que a torcida vai comparecer totalmente, sem nenhuma dúvida quanto a isso, mais uma final de Libertadores, primeira vez, mas mesmo assim interfere, né, no psicológico e talvez isso pode ser até um ponto positivo para o Olímpia, caso o Olímpia consiga um resultado positivo dentro de casa. Eu acredito que essa final de Libertadores vai passar muito pro resultado do primeiro jogo. O que acontecer no primeiro jogo, né, vai ser decisivo para o que vai acontecer em Belo Horizonte. O Josias foi para as ruas, né, Josias? Isso. Perguntar para o nosso internauta o que ele acha dessa decisão, quem será o cara que definirá a partida, né, Josias? Exatamente. Quem pode ser o Negrini do Atlético, né? Isso, Que decidiu em Negrini. 92. Exatamente. Vamos ver? A diferença na quarta-feira, Vitor, Hever, Tardelli, Ronaldinho ou Jô? Olha, quem vinha fazendo mais diferença antes da Taça das Confederações era o Tardelli. Eu acho que ele, brilhando, ele faz a diferença pro Galo. O Ronaldinho, né, como sempre, né? Ele, querendo ou não, ele faz a diferença. Com certeza vai ser o Ronaldinho e você pode esperar que é no mínimo uns 3-0 pro Galão da Massa. Com certeza é o Vitor, porque o Vitor, ele tem apresentado um bom trabalho e é ele mesmo que vai fazer a diferença, eu acho. Qual que vai ser o placar para esse primeiro jogo na quarta-feira lá no Paraguai? Eu acredito que lá vai dar um empate. A vitória vai ser aqui, dentro do Mineirão. 2-1 pro Atlético, né? Quem vai fazer o gol? Pra mim vai ser um do Ronaldinho e o outro, aquele do Jô. É Ronaldinho e Jô. Lá no Paraguai vai ficar 3-1 pro Galo. 1-0 tá muito bom. E no Mineirão vai ser só levantar o caneco e comemorar o primeiro título da Libertadores. Chegou no Mineirão, o Olímpia pode comprar o caixão. O que aconteceu no estádio lá, eu acho que foi forjado, né? Porque no único jogo decisivo da Atlético, a luz acabar, então era para ter acontecido isso em outros jogos. O Mineirão vai pesar pro Atlético, vão sair do Horto e vão cair no Mineirão. O pessoal do Horto tá morto. O Mineirão é nosso, né? Galo campeão, vai ganhar lá e cá, hein? Qual que vai ser o placar lá no Paraguai? 2-1 pro Galo. Ali no Mineirão vai ser só festa comemorar o primeiro título da Libertadores. 3-2 pro Galo aqui de novo em festa. Resto do ano de festa, hein? Beleza. É isso aí, torcedor ligado no Super FC. Você viu a confiança e o otimismo dos atleticanos. Agora é só aguardar dia 24 para saber o que vai acontecer. Continue ligado no Super FC. Eu sou Josias Pereira e até a próxima.
O Cruzeirense tá O Cruzeirense tá achando ali. que tudo é festa também, né? O Cruzeirense tá confiante que no Mineirão o Atlético não vai aguentar, né? O problema do Atlético no Mineirão é que criou-se essa mística do Independência, né, no Horto, etc. E aí parece que o torcedor atleticano esqueceu que no Mineirão, onde o Atlético fez sua história, né? Isso é um detalhe que eu quero levantar para a torcida, é que onde for esse jogo, seja no Independência ou seja no Mineirão, a torcida tem que parar com essa história que para mim é bobagem. O Atlético tem que chegar lá no Mineirão e tem que ser campeão da Libertadores. É não repetir os erros do Cruzeiro em 2009 e até mesmo se espelhar no título de 97, que foi muito difícil pro Cruzeiro, o título de 76 também. E o próprio tantos título que de já ganharam, 97 do Atlético, da Conmebol, mas o do de problema 92. De 97 foi uma guerra. De 97 foi uma guerra. Foi uma guerra, mas não era um time qualificado igual é esse Olímpia. Sim, o mas... Lanús não tem essa projeção que tem o Olímpia, né? Tanto é que tentou ganhar no braço, né? Exatamente. Você até me tirou do sério agora. Deixa eu pensar. Lembrei. Em 92, quando o Atlético foi campeão da Copa Conmebol, era um campeonato de um nível que a gente olha e fala assim, de responsabilidade, né, Josias? O que aconteceu naquela decisão foi um 2-0 aqui no Mineirão. Foi isso mesmo? Foi, 2-0 no Mineirão. E a final lá no Defensor perderam de 1-0. Tinha 50 mil pessoas lá. Não, foi no Manuel Ferreira. Foi no Manuel Ferreira. Verdade, foi no Manuel Ferreira. Lá no estádio, o verdadeiro estádio do Olímpia. Né? Hoje só tem acesso para 22 mil pessoas. Foi uma guerra, mas saiu o Atlético campeão, já que o Olímpia só fez 1-0, né? Então o Atlético tem que parar com essa bobagem de achar que o Independência sempre vai ser a casa dele, porque não vai ser assim. Daqui a pouco volta a jogar no Mineirão e aí acaba com esse negócio todo. Então, se for no Mineirão, que seja campeão no Mineirão, né, Guilherme? Concordo também, eu acho que o Atlético... Pode engolir água. Não, já engoli já. Eu acho que o Atlético tem que fazer valer o mando de campo, seja no Mineirão ou seja no Independência. Em relação ao que é melhor, jogar no Independência ou no Mineirão, hoje eu diria que jogar no Independência é melhor para o Atlético, tirando essa questão de regulamento e tudo. Melhor para o Atlético seria jogar no Independência. Se não tiver essa condição, fato que eu acredito que não terá mesmo, o Atlético jogará essa finalíssima no Gigante da Pampulha, tem que chegar lá, contar com o apoio do seu torcedor, ter calma, não brigar nos bastidores, que a gente já viu que isso não é interessante. Em 2009, o Cruzeiro teve uma prova disso, né, porque por causa de bicho, dinheiro, deixaram o Estudiantes virar o jogo, 2-1, e o torcedor foi embora chateado lá do Mineirão. Vi gente no dia, estava trabalhando lá, pagando R$500 o ingresso. Vai acontecer isso também no jogo do Atlético, não tenha dúvida, pagando até mais caro, porque se bobear vai ter setor no Mineirão custando esse valor, né? Então muita gente vai pagar além disso para assistir esse jogo da final, que de fato vai valer um bom dinheiro, e o Atlético tem que fazer então valer o seu mando de campo e passar por cima do Olímpia, tentar passar por cima do Olímpia para garantir esse título. E se não garantir também, não achar que é o fim do mundo, né? Perder a Libertadores não é o fim do mundo, não. O Sidão, que é o nosso cinegrafista, lembrou muito bem, há 3 anos atrás o Atlético estava brigando para não cair. Isso foi há 3 anos atrás. Isso foi em 2011. 3 não, 2 anos, né? 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Então a gente tem que parar também de achar que o vice-campeonato é isso, etc. Não, se não der, uma hora vai dar. O Atlético nem fica tranquilo, uma hora vai dar. Mas é claro, são 40 e tantos anos sem título, um título de fato, um título em que você enche o peito para falar que é campeão, né, Josias? Mas eu acredito no potencial do Atlético, é mais time, o Tardelli está em grande forma, o Ronaldinho voltou a jogar futebol aqui no Atlético, mas lembrando que no primeiro jogo não teremos o Bernard. E o Bernard, não que hoje faça alguma diferença técnica em relação ao Luan, mesmo porque não está jogando tão bem. Mas o problema é o Luan, né? O Luan, contra o News Old Boys, ele entrou, já enfiou uma cabeçada no... Esse é o problema, ele entra pilhadão, exatamente. Vai que ele comete uma falta lá e atrapalha os planos do Atlético. Então, é a questão da tranquilidade. Mas acredito que até, assim, para entrar, acredito que o Cuca não vai colocar outro jogador, vai ser ele mesmo. Porque se for colocar o Guilherme é um jogador, como a gente sabe, mais lento, que cadencia mais a bola, então ele não seria esse jogador assim para a função que o Bernard exerce no Atlético. Então vai ser o Luan, então o Luan tem que ter um pouco de calma, paciência, tranquilidade para
entender que ele está numa final de Libertadores, né? Que ele não pode sair aí dando cabeçada, procurando cartão, procurando confusão. E tem que manter a tranquilidade também, começar a tocar mais a bola, que a gente sabe que ele também tem alguns momentos que aquele espírito de fominha baixa nele, assim, totalmente, ele não consegue tocar a bola direito. Vários jogadores do Atlético reclamam disso, mas a gente também sabe que ele é um jogador empolgado, jogador assim que vai no clima do jogo e tal. Ele ficou tão nervoso na cobrança de pênalti do News Old Boys que ele vomitou. Vomitou ele. Ele vomitou, ele não conseguiu se conter, ele vomitou. O que mostra que o jogador tem que ser um pouco mais trabalhado essa questão emocional. Do emocional, isso aí. Olha, entrar no Defensores del Chaco com tanto de Paraguai jogando pedra em você tem é isso uma das também. coisas mais tranquilas, não. E eles gostam de roubar a bandeira lá também, pulam como se fosse, não é o fosso, né, mas... É como se fosse. Tem uma baixada muito grande no estádio, o pessoal corre pelos corredores lá, puxa as bandeiras e entram para dentro do estádio. Nunca mais a torcida adversária vê bandeira. Então o pessoal lá que for de ônibus aí, que tá indo de avião, levando bandeiras, torcedores da Atlético, cuidado, porque lá eles roubam mesmo e a polícia faz bafômetro quem tiver aparentando estar embriagado e o pessoal não entra no estádio. Isso também é bom avisar. Porque vai que um desavisado chapa o coco lá e não vai perder o jogo. Não vai conseguir, não. Chapar o coco foi antes, foi contra o News. É a mesma coisa. É isso aí. É difícil, né? Bom, então tá bom. Gostaria de agradecer aqui a participação do Josias. Obrigado, Josias, mais uma vez aqui comigo. E quarta-feira tem, né? Quarta-feira continua a saga aí de Libertadores. Na última quarta a gente ficou aqui, eu, Fernando... Toda a equipe aqui. Toda a equipe não, porque eu tava dormindo. Você não estava aqui. Nessa quarta também não estarei aqui, né? Mas tem isso também. Não sei de onde eu tirei isso, mas tudo bem. Mas já tá querendo, já tá querendo. Já tá querendo aí se livrar. Já tá querendo se livrar desse momento aí. Mas continua a saga do Atlético, nós vamos acompanhar. Convidamos vocês a acompanhar a cobertura nossa aqui do Super FC, como a gente tem feito com equipes lá, 2 equipes, Fernando lá, também o Thiago Prata lá no Paraguai, em Assunção, para acompanhar essa final da Libertadores. Gostaria de mandar um abraço para 2 atleticanos que fizeram aniversário nessa semana, que é a Juliana Baeta, nossa companheira aqui de redação de cidades, e também a Nayara Almeida, que também é assessora de imprensa e é torcedor do Atlético fanático. Então, igual o torcedor chegou e pro atleticano que já tá lá em Assunção e falou: vim aqui para matar-te. Aí o atleticano: para o quê? Aí ele falou: para o quê? Paraguaio. Depois dessa a gente vai embora, né? Que beleza. Depois dessa a gente vai embora. Um abraço para todo mundo aí. Depois dessa não tem nem condição de me despedir normalmente. Valeu. Como é que termina o programa depois disso, né? Então é isso, internauta. Quarta-feira tem jogo do Cruzeiro às 7h30 da noite contra o Atlético Goianiense e às 10 horas da noite lá em Assunção, Atlético e Olímpia, Olímpia e Atlético, e que dê boa sorte, boas vibrações para os clubes mineiros nessas decisões, né? Um grande abraço e até lá.